E aí, pessoal, beleza? Tô aqui orando e conversando com Deus, meditando em algumas coisas e pensando no quão difícil é nós rompermos padrões estabelecidos por nós mesmos. Às vezes não são nem padrões bíblicos ou sociais, né? Às vezes a gente fez alguns acordos com a gente mesmo, com os nossos eus do passado, e a vida muda, a gente muda, né? Eu tenho sonhos, eu tinha sonhos que hoje já não são mais tão relevantes para mim. E hoje eu tenho outros sonhos. E eu acredito que vocês também, vocês planejaram vidas e criaram expectativas em coisas que, tipo assim, não aconteceu, mas hoje também já não é mais tão relevante, porque tem aqueles sonhos que são relevantes e que a gente quer realizar, às vezes a gente tá meio desanimado por causa da circunstância e tal, mas existem sonhos que já não são mais tão relevantes pro seu eu de agora, sabe? Pro seu propósito, para onde a vida te direcionou. E falando de uma perspectiva cristã, muitas vezes a gente planeja coisas e ao longo da nossa caminhada com Deus, a gente percebe que aquilo já não tem mais o nosso coração. A gente percebe que Deus tem para nós outros lugares, outros ambientes. A vida nos leva a outros lugares, né? Seja por feridas, seja por circunstâncias. Porque assim, todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas são todas. Então, até um momento difícil também está cooperando para Deus te alinhar aquilo que Ele tem para você. E às vezes a gente só muda algumas coisas na nossa vida depois de traumas muito grandes. Essa é a verdade. Existem traumas que nos põem na rota que nós deveríamos estar. Eu acredito dessa forma. Se Davi não tivesse sido perseguido por Saul, seu genro, até então, que a gente às vezes fala de Davi e Saul, e esquece que Davi era da família de Saul, era genro dele. E essa perseguição levou Davi para a caverna de Adulão. Essa perseguição fez com que Davi treinasse soldados e se posicionasse como rei, não só como um menino, não só como o genro do rei, mas se posicionasse como alguém que Deus já tinha estabelecido para ele. Ele não sabia que ele precisava desse posicionamento e a vida foi mostrando ele ao longo do processo. E assim é conosco. Assim as circunstâncias fazem conosco, elas vão nos moldando e nos levando para pessoas. E eu estava aqui orando e eu falando com Deus, falei, Deus, tem uma Érica lá de trás que eu sou apaixonada com ela, mas parece que ela já não combina com essa Érica de agora, sabe? E aí eu fiquei me questionando, será que eu preciso de um equilíbrio ou aquela viveu para aquele tempo, sabe? Eu não tô falando de essência, eu tô falando de atitude, de propósito, de circunstâncias, de coisas que a gente vive na vida, tá? Em essência, a nossa essência, eu acredito que ela permanece, ela perdura, independente das circunstâncias que a gente passa. Quem é fiel vai ser fiel sempre, sabe? Quem é leal vai ser leal sempre. Quem é grato vai ser grato sempre. Eu, Érica, acredito dessa forma, sabe? Claro que o Espírito Santo ele pode nos mudar. Tô falando de coisas boas, tá? Coisas ruins, o Espírito Santo pode nos transformar. Um desleal pode aprender a ser leal, um infiel pode aprender a ser fiel, sabe? Mas as coisas boas eu acredito que elas perduram. Que as circunstâncias elas não são capazes de modulá-las. Assim, eu creio, posso estar enganada, deixa a sua opinião aí. Mas a vida muda. E a gente muda com a vida. As nossas perspectivas mudam, os nossos sonhos mudam, a nossa estrutura familiar, mental,
estrutural muda. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha irmã, estava tentando fazer uma foto no ChatGPT de nós 4, né? Eu, ela, meu pai e minha mãe, porque como eles são separados, acaba que ter uma foto recente junto é muito difícil. Eu precisei de uma essa semana, eu não tinha. Eu falei, nossa, as fotos que eu tenho são muito antigas. E eu tava tentando e eu falei, nossa, tipo, mudou, não é mais. Ainda é a minha família, mas a família da minha mãe, hoje é uma, a família do meu pai, hoje é outra. A minha irmã está constituindo a família dela, nós agora somos familiares dela, porque agora ela tem o marido dela e tal. E juntos nós somos uma grande família, mas você consegue modular comigo que é difícil eu colocar a esposa do meu pai com o futuro marido da minha mãe, tudo no mesmo ambiente, que é um pouco complexo isso. Então mudou o contexto familiar e isso afetou todo mundo, sabe? E aí, trazendo agora para a perspectiva da nossa caminhada com o Senhor, muda, a nossa vida com Deus também muda, sabe? A forma como nós enxergamos e vivemos, muitas vezes, a nossa caminhada com Deus muda. O seu propósito, ele vai ser estabelecido e vai ser desvendado ao longo da caminhada. Mas você já não caminha mais com as mesmas convicções, você já não caminha mais com os mesmos sonhos, você já não caminha mais... Começou a chover. Como que eu posso falar? Você não caminha mais com as mesmas perspectivas, você tem sonhos que vão até o fim, mas existem alguns pormenores que eles vão mudando, sabe? Eles vão... as circunstâncias vão modulando e eu acredito que esse modular, na verdade, é um alinhar com aquilo que Deus tem para nós. Porque beleza, vou colocar uma coisa natural aqui da minha vida. Eu sempre tive o sonho de ter 4 filhos. Só que, cara, eu vou fazer 35 anos. Será que eu vou conseguir ter 4 filhos com essa idade? Eu não sei. Eu não tenho essa resposta. Era um sonho do meu coração, um desejo do meu coração. Mas o que Deus tem lá na frente, é só Ele que sabe, até porque o poder da vida e da morte está na mão do Senhor. É Deus que decide quem vai ter e quem não vai ter. Isso é fato, eu falo isso com as pessoas, eu conheço pessoas boníssimas que estão tentando ter filho há muitos anos e nunca conseguiram, sabe? Eu conheço pessoas que eu fico assim, meu Deus, já é o 2º filho, ela não está cuidando nem do primeiro, já é o 3º filho, ela não está cuidando nem dos 2 que ela tem, entende? Mas Deus está moldando essas pessoas em quem Ele quer que elas sejam ao longo do processo. Então, eu queria trazer essa reflexão para você, sabe? Talvez, assim como eu, você está meio que em crise. Deus, será que eu ainda sou essa pessoa? Será que eu ainda vou fazer isso? Será que isso aqui ainda é coerente? Ou o Senhor está usando todas essas circunstâncias, esses pormenores para me mostrar, olha, eu tenho coisas novas para você, sabe? E uma coisa que eu gosto de falar muito, as pessoas uma vez me perguntaram, você mudaria alguma coisa na sua vida? E aí eu falei que mudaria uma única coisa, e a pessoa falou, não, mas você não, essas circunstâncias todas você viveria? Eu falei, cara, eu viveria, sabe por quê? Porque eu só sou a Érica de hoje, por causa de tudo que eu vivi lá atrás. Eu só tenho essa maturidade emocional, espiritual, essa resiliência por causa de tudo que eu sofri. Se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não seria quem eu sou hoje, sabe? São as circunstâncias que nos moldam ao longo do processo. E Deus tem o controle das circunstâncias, nós não temos, mas Deus tem o controle das circunstâncias. Então hoje eu quero te encorajar a fazer uma reflexão sobre a sua vida, sabe? Escrever alguns sonhos no papel e colocar assim, será que isso ainda é coerente com quem eu sou hoje? Sabe? Eu estava analisando aqui e eu cheguei à conclusão de que tem algumas coisas na minha vida que já não é mais que eu desejava, que eu desejei por muito tempo, que já não é mais coerente com quem eu me tornei. E não é porque são coisas ruins ou coisas erradas, só não é coerente. A vida me levou para um outro lugar. E Deus tem me mostrado que Ele tem um lugar para mim nesse ponto, que eu nunca imaginei, nunca sonhei, nunca desejei, mas Ele está me mostrando, olha, eu tenho algo para você aqui. E se você quiser permanecer, eu vou te abençoar aqui. Eu vou fazer isso aqui na sua vida. Mas Deus, Ele age no nosso livre-arbítrio.
né? Ele nos permite ter livre-arbítrio. E aí nós precisamos corresponder e nos posicionar dentro do livre-arbítrio, porque Deus ele não vai invadir, sabe? Então não vive uma vida igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso que eu tô falando. Seja coerente, sabe? De vez em quando a gente precisa sentar e pontuar algumas coisas. Olha, eu cheguei até aqui, eu estava na busca por isso, eu cheguei até aqui. O que é coerente? O que fica e o que não fica? O que eu vou perseguir com firmeza, com veemência? E o que eu estou dando tchau? Porque a estação passou, a estação mudou e eu preciso viver. Sabe, às vezes a gente fica em estações escuras, não é nem porque Deus nos deixa em estações escuras, é porque a gente não se permite viver as novas estações. Deus mudou a chave e a gente ainda está lá atrás. Deus mudou a chavinha e a gente ainda está com o pensamento antigo. Deus mudou a chavinha e as coisas mudaram. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a gente falando, poxa, antigamente a igreja era assim, assado. Hoje em dia a igreja mudou, cresceu e glória a Deus. Só que eu não vou conseguir caminhar nessa nova parte, nessa nova estrutura da igreja se eu tiver com a cabeça da igrejinha lá atrás que eu me converti, que tinha 10 pessoas. Não dá. Hoje eu estou numa igreja que tem mais de 300 pessoas. Então as coisas mudam, a forma de fazer amigos muda, os círculos mudam, né? Os grupos de pessoas mudam e eu preciso acompanhar, porque se eu ficar com a mentalidade lá atrás, de quando eu pegava um violãozinho e cantava para 10 pessoas, hoje eu tenho uma tela, sabe, grande, hoje eu tenho baixista, baterista, guitarrista, percussionista, hoje eu tenho 2, 3, 4 backs, dependendo do culto. E eu preciso me adaptar a essa nova forma de viver. Eu preciso mudar a minha mentalidade para essa nova forma de viver, porque senão eu vou ficar sempre estacionado pensando em como poderia ser. Mas Deus me colocou num outro ambiente, numa outra perspectiva, numa outra vida, e eu preciso ser coerente. E isso exige de nós posicionamento. Posicionamento de abandonar o que ficou para trás, de aprender as coisas novas. Quando eu comecei no louvor, a gente ensaiava e pedia o retorno na caixa. Hoje eu peço o retorno no fone. Entende? Mudou a forma, melhorou, ampliou. Mas se eu ficar com preconceito, que eu não quero usar fone, que não sei o quê, eu vou perder o crescimento e às vezes eu vou ficar com uma mentalidade defasada daquilo que o Senhor está trazendo de novo. Entende? Existem coisas na vida que, como diz Eclesiastes, se repetem. Não existe nada de novo debaixo do sol. A luz caiu, Jesus. Vamos ver se volta. Ixi. Vai voltar? Voltou. E existem coisas que vão mudar. Existem coisas que vão repetir, mas existem coisas que vão mudar. O reinado de Davi não foi o mesmo reinado de Salomão, que não foi o mesmo reinado de Jeroboão, que não foi... Foram mudando. E a gente precisa aprender a caminhar dentro das mudanças que o Senhor traz para nós. Existem coisas que, se a gente continuar na mesma caixinha, a gente nunca vai crescer. E a gente precisa se permitir abandonar a pessoa que nós planejamos ser e descobrir que o Senhor tem para nós uma pessoa muito melhor, muito maior. Eu lembro de uma época que eu não usava isso aqui, ó, ombro a ombro. A cabecinha teve que mudar para usar. Não é errado, não é pecado, não... Entende? Enfim, são as reflexões dos meus pensamentos borbulhando aqui. Eu coloquei para fora, virou um vídeo. Se eu postar é porque eu decidi compartilhar com vocês. Gente, olha só essa unha maravilhosa feita pela Lívia. Eu sou apaixonada. Não é preto, tá? É um marrom avermelhado. Eu amo marrom avermelhado. Fica a dica aí. Faz unha com a Lívia, gente. Muito boa. É isso. Tchau com Deus. Com a minha cara limpa hoje, porque eu saí de madrugada, voltei, dormi, porque eu tava muito cansada. E tô trabalhando até agora. São 18h52, preciso ir embora, mas tá chovendo, eu preciso levar o notebook, não dá pra levar na chuva, eu estou sem guarda-chuva, então tem que esperar a chuva
passar para mim ir embora. Enfim, gente. Tem uma música muito boa, vou indicar para vocês, chama Brilharei, do Juliano Sonto. Essa música é uma antigaça, mas tô ouvindo ela enquanto eu falo com vocês. Independente do que você for fazer na vida, nós precisamos viver para a glória de Deus. Deus vai mudar suas circunstâncias, eu preciso viver para a glória de Deus. Deus está mudando seus sonhos, eu preciso viver para a glória de Deus. Isso não muda, isso jamais vai mudar. Mas a forma de fazer, às vezes muda. A forma de ser, às vezes muda. Mas a essência é a mesma. É isso, Deus abençoe vocês. Tchau, com Deus. Fala aí a sua opinião.